Questão 2. Como eu disse a você, não seria só circuitos e só eletromagnetismo, seriam outras coisas mais que o contexto é interessante de discutir aqui. Vamos discutir então. O diagrama unifilar. Diagrama unifilar não é circuitos elétricos, não é teoria de circuitos. É uma forma de representação de um circuito elétrico que a gente usa de forma profissional. Diagrama unifilar faz com que um circuito, mesmo que tenha mais de uma fase, seja representada. Pode ser assim também, viu? Eu estava apagando, mas podia ser assim também. Seja representada, por exemplo, por um fio. Por que motivo? Porque no final das contas você representa tudo que está associado a um circuito num único fio. Entenda fio aqui não fio condutor. Fio no sentido de linha, de uma única linha. Em CEP, é muito comum que a gente represente, no caso do circuito trifásico, apenas a fase A. A gente poderia ter o outro diagrama, que seria o diagrama trifilar. E que seria até 4 se tivesse o neutro, né? Isso aqui é uma representação de circuitos. Pode ser linha A, linha B, linha C e o neutro. Mas, se o sistema é equilibrado, para que a gente vai representar tudo isso se representar a fase A já diz a informação suficiente? Por que ela diz suficiente? Porque o que acontece em termos de tensão e corrente nas fases B e C ocorre com 120 graus de defasagem. E a potência é uma fase multiplicada por 3. Então as informações todas estão numa única fase e o resto a gente consegue calcular numa boa. Se a gente pensar um pouco já em projeto elétrico, a gente faz uma outra coisa que é representar o eletroduto e aqui dentro a gente coloca tudo, né? Por que motivo eu falei isso aqui é válido? Porque para você relembrar, na norma NBR 5410 não, desculpa, porque a NBR 5410 não fala a respeito de ilustrações. A NBR 5444, isso mesmo, o 5444, ela trata de ilustrações, ela não é mais válida, eu sei, mas isso aqui é o desenho do eletroduto quando é pelo subsolo, né? E tudo que você representa no diagrama unifilar. Lembre aí de CEP, quando você estudou o mínimo. Você tinha transformador, por exemplo, e você tinha aqui dados em relação à tensão nominal, em relação à potência, S. Você tinha aqui informações em relação ao gerador, valor de tensão nominal, por exemplo. Você tinha outras coisinhas mais. Carga, você tinha também. Mas ele não perguntou exatamente isso, ele perguntou o seguinte: em termos de o que não é representado no diagrama unifilar, o que é que acontece no diagrama unifilar e o que não é representado nele. Pense o seguinte, o diagrama unifilar é um desenho que, utilizando simbologia específica, a depender da norma que você vem adotar, representa graficamente uma instalação elétrica. Joia! Imagine quando ele fala de instalação elétrica, e não exatamente um sistema elétrico, ele talvez esteja se referindo à forma como a gente faz o diagrama de um projeto elétrico, por exemplo, residencial. As seguintes alternativas apresentam informações possíveis de se obter num diagrama unifilar, exceto, o exceto aqui é para que eu lembre, olha só, ele já de cara deu, né? A corrente circulante em cada ponto. Isso com certeza não é mostrado. Daqui a pouco eu discuto um pouco disso. A divisão dos circuitos. A gente coloca lá uma caixa. Caixa não, quadro, né? A gente chama de caixa também, mas o nome mais comum é quadro de distribuição. E daqui saem as coisas. Inclusive saem pelo solo, né? Então a divisão de circuitos tem. Cada um desses não é um circuito, é um eletroduto. E aqui dentro a gente coloca, por exemplo, fase neutro, e indica que é o circuito 1. No mesmo eletroduto pode ter fase, terra, circuito 2. Então sim, a divisão dos circuitos é feita. Tá ok. A localização dos quadros de distribuição. Acabei de colocar o desenho de um quadro. E são sim, a gente sim indica o quadro. Esse é um, mas pode ser que você tenha um projeto que tenha mais de um andar, pensando no residencial, ou num projeto que seja plano, mas que tenha mais de um quadro. Sim, você tem que indicar os quadros. As posições dos eletrodutos. Acabei de indicar aqui, ó, o eletroduto saindo. Isso aqui tudo tem a ver com habitação ou com algum tipo de setor específico de uma instalação industrial. Então, sim,
a posição dos eletrodutos passando por certas localidades, inclusive se ele está no subsolo ou se ele está, por exemplo, pelo teto. Então essa questão é bem legal, mas bem óbvia também. E o que você não faz é indicar, por exemplo, corrente, né? Você nunca indicou o valor da corrente que circula. Por que motivo? Porque você não sabe, você coloca valores nominais. O valor da corrente que vai acontecer depende de fenômenos específicos que vão acontecer na própria instalação. O projeto diz respeito tipicamente a valores nominais e a gente, mesmo para valor de corrente de projeto, a gente não indica aqui, a gente indica separadamente numa planilha. Circuito 1 tem valor de corrente de projeto igual a X, mas a gente não indica aqui. Pode indicar até numa tabela ao lado, mas não indica no projeto elétrico.